Sabe aquela sensação de caos? Parece que com a inteligência artificial, a velocidade da mudança tá avassaladora. Pois é, esta análise vai explicar direitinho o porquê. O jeito de trabalhar mudou completamente, mas os nossos hábitos, não. A gente está otimizando a coisa errada. Então, olha só que interessante para a gente começar a entender. De um lado, a gente tem a Anthropic, que lançou uma funcionalidade inteira, um produto completo em só 10 dias, com 4 pessoas. Agora, do outro lado, em um monte de empresa por aí, tem um líder pedindo um plano de 3 meses para implementar a estratégia de IA com fases, marcos, alocação de recursos. A diferença é absurda. E aí a gente chega na pergunta que, olha, muita gente está se fazendo agora. Se as ferramentas são exponencialmente mais rápidas, por que o ritmo do nosso trabalho parece que ficou preso no passado? Onde é que está essa desconexão? Bom, a resposta para isso é que o maior obstáculo no nosso trabalho mudou de lugar. A IA não eliminou o gargalo, ela simplesmente empurrou ele para outro canto. E a maioria de nós ainda está tentando resolver o problema antigo. É tipo o princípio da manufatura, sabe? Quando você acelera uma parte da linha de montagem, a pressão vai toda para outro ponto. Aquele problema, ele nunca some de verdade. Ele só muda de lugar. É exatamente isso que está acontecendo agora no nosso trabalho. Pensa bem, durante anos e anos, a gente construiu todos os nossos hábitos, nossos rituais, processos, tudo isso para proteger uma única coisa, um recurso que era super raro e precioso. O gargalo sempre foi Isso mesmo, a execução. Construir as coisas exigia horas, que eram raras, de pessoas, que eram raras, com habilidades raras. Pensa só, um dev era caro, cada hora de trabalho valia ouro. Então, claro, a gente criou um monte de processo, de planejamento, portões de aprovação, reuniões infinitas, tudo para garantir que a gente não ia desperdiçar esse tempo valioso. Só que a IA chegou e virou essa lógica de cabeça para baixo. A capacidade de executar as coisas não é mais o recurso escasso. Hoje, construir um protótipo pode ser mais rápido do que a reunião para discutir esse protótipo. O ato de construir ficou barato, abundante. Beleza. Se executar não é mais o problema, então qual é o problema agora? A questão toda é que a escassez se moveu para 4 novas áreas. E é aqui que o esforço humano se tornou mais valioso do que nunca. A escassez mudou para 4 áreas. A primeira delas, clareza. Com a capacidade de construir qualquer coisa, saber o que construir se tornou grande diferencial. Segundo, ambição. Se dá para lançar 50 vezes por ano, o maior risco é não ser usado o suficiente. Terceiro, distribuição. Quando todo mundo pode construir, o que importa é como você chega nos clientes. Olha só o caso da Cognition fazendo parceria com a Infosys. E por último, relacionamentos. No mundo que muda tão rápido, a confiança entre as pessoas é a vantagem mais duradoura que existe. E agora vem a parte mais legal e talvez a mais difícil. A gente precisa desaprender. A maioria dos nossos hábitos de trabalho são, na verdade, rituais para gerenciar risco, mas rituais de um mundo que não existe mais. Vamos passar por 8 hábitos que, olha, provavelmente estão segurando tudo por aí. A lógica antiga era pede antes de fazer, né? Fazia todo sentido, porque fazer era caro. Hoje, a troca de e-mails para conseguir uma aprovação pode levar mais tempo do que construir o raio do protótipo. O padrão agora tem que ser o outro. Constrói a primeira versão e mostra. Gastar 80% do tempo nos últimos 20% do polimento era um jeito de diminuir o risco da execução. Agora, é só um jeito de fugir da realidade. Uma versão simples que já está no ar é infinitamente mais valiosa do que uma versão perfeita que ainda não saiu do papel. Reunião parece uma coisa responsável, né? Mas uma reunião de 1 hora com 6 pessoas são 6 horas de trabalho. Muitas vezes, isso é tempo suficiente para construir o que ia ser discutido. Então, que tal, em vez de marcar uma reunião, construir uma demo? Uma parte enorme do trabalho corporativo é esperar. Esperar a aprovação, esperar feedback, esperar a próxima reunião. Só que agora, esperar 1 hora não é só esperar 1 hora, é esperar um protótipo inteiro. Não espere. Tome uma decisão provisória e continue andando. A velha máxima era meça 2 vezes, corte 1 vez, porque o corte era caro, o planejamento era barato. Hoje, o planejamento é caro porque ele é lento e quase sempre está errado. A execução, por outro lado, é barata e te dá dados reais. Deixe a realidade guiar o plano, e não o contrário. Então, que tal uma meta bem radical?
cortar 90% do tempo gasto com planejamento e usar essa energia toda para construir, lançar e aprender com clientes de verdade. O feedback do mercado é sempre mais certeiro do que qualquer previsão interna. A gente passa semanas criando apresentações para vender uma ideia. Esquece isso. Em vez de ficar falando sobre o que se quer construir, o caminho é bem mais simples. Constrói uma primeira versão e mostra. O trabalho está ficando muito mais direto ao ponto. O custo de conseguir o consenso de todo mundo ficou 100 vezes mais alto. É um processo lento e muitas vezes frágil. Hoje em dia, é muito mais rápido e eficaz rodar um experimento e deixar que os dados convençam as pessoas. Os resultados criam um alinhamento muito mais forte do que qualquer reunião. Muitos de nós aprendemos a não mostrar um trabalho pela metade, mas hoje, guardar as ideias até que elas estejam prontas significa receber feedback tarde demais, depois que o investimento já foi feito numa direção que pode ser errada. Mostre o trabalho cedo e com frequência. Bom, vamos amarrar as pontas aqui. A lógica por trás de tudo isso é bem simples, na verdade. Todos esses hábitos eram rituais que faziam sentido quando fazer as coisas era caro. Agora, o verdadeiro risco é gastar tempo com qualquer outra coisa que não seja fazer. Então, para resumir a ideia central, sabe aquele caos todo que a gente está sentindo? Ele não é aleatório. É a tensão entre a nova realidade de execução barata e os velhos hábitos que a gente ainda pratica. Quando os hábitos se alinharem com a nova escassez, o caos começa a fazer sentido. Quem sacar isso primeiro vai começar a trabalhar numa velocidade que vai parecer, sei lá, mágica. Não porque tem ferramentas melhores, mas porque parou de fazer coisas que não valem mais a pena. A pergunta que fica é, de que lado a gente vai estar? Do lado de quem lança, enquanto os outros ainda estão planejando?